no auxílio da elaboração da apresentação, com os artigos, com toda a didática que ele sempre se propõe. Gostaria de agradecer a doutora Cleide Machado, doutor Pedro Caicondo, pelo auxílio na documentação, na discussão do caso, a doutora Lívia pelo auxílio na apresentação também, a doutora Juliana pelo auxílio na documentação, e a equipe da neuropediatria, que participou de algumas reuniões sobre o caso apresentado a seguir. Bom, vou iniciar. O caso é de uma criança de sexo feminino. Opa. Só um segundo. Pronto. Uma criança de sexo feminino, 1 ano de idade, caucasiana, natural e procedente de Cotia, São Paulo, onde ela veio para o Hospital das Clínicas com uma queixa de um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor há 6 meses. Então, iniciou com 6 meses de vida. E na história dessa queixa, a mãe referia que a filha apresentava uma boa aceitação do leite materno, acompanhava bem com o olhar e sorria, chegando até a apresentar o sustento cefálico. Porém, com 6 meses, iniciou uma regressão dos marcos adquiridos e não apresentava mais sustento, não acompanhava mais os objetos, começou a se tornar mais hipotônica e não apresentava mais sorriso social. Dando continuidade. No antecedente gestacional relacionado ao parto e pessoal, eram pais não consanguíneos, com uma idade materna de 35 anos, ela já tinha tido 2 filhos anteriores sem nenhum problema, esse foi parto cesáreo também sem intercorrências, só que ao nascimento a criança apresentava uma polidactilia e uma mancha mongólica sacral. Nos antecedentes familiares, o pai, a mãe e os irmãos eram rígidos e sem nenhum histórico familiar de doença ou antecedentes. No exame oftalmológico, na ectoscopia de ambos os olhos, a criança apresentava um hiperteloísmo, pitose palpebral, a conjuntiva era calma, córnea transparente, que não corava com fluoresceína, a câmara anterior era formada e a criança era fáscica. E aí, pediram uma avaliação da oftalmologia, onde a gente foi avaliar, e essa seria a retinografia do olho direito, onde no olho direito apresenta uma palidez do disco com afilamento vascular, essa área esbranquiçada na região da mácula, onde a região foveal mais avermelhada, dando aspecto em mácula em cereja. E no head free, as mesmas alterações. O olho esquerdo, com as mesmas alterações do olho direito, afilamento vascular, palidez do disco, a mácula em cereja. E aí, investigação ambulatorial, com auxílio da doutora Cleide, realizamos o OCT do olho direito, onde apresentava essa alteração de hiperrefletiva na região da camada de células ganglionares da retina, indo até a região foveal, com essa área hiperrefletiva também na região dos fotoreceptores e na região mais central. O olho esquerdo, com os mesmos achados anteriores do olho direito. Bom, diante de uma criança, sexo feminino, 1 ano de vida, caucasiana, com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, apresentando a retinografia do olho direito a seguir do olho esquerdo, e o OCT do olho direito e o OCT do olho esquerdo, gostaria de abrir para a hipótese diagnóstica frente ao quadro oftalmológico. Muito bom. Então, eu noto que essa criança nasceu normal, e a partir dos 6 meses de idade ela começou com essas alterações a desenvolvimento neuropsicomotor. Ela tem alterações, além das alterações oculares, ela tem outras alterações de exame ocular externo, principalmente pálpebra, além de outras alterações. Eu queria saber aqui como é que a gente faz esse diagnóstico diferencial. A Mirela Gomes falou que pode ser Tay-Sachs. É um diagnóstico diferencial, mas eu acho, Mirela, que a gente tem que fazer um diagnóstico mais amplo antes de entrar especificamente na doença específica, tá? Quem quer comentar aqui? Quem começa a falar? Eu acho que eu posso falar, Sérgio. Fala, André. Ótimo.
Eu acho que semana passada a gente viu o caso desafiador, né, do OCT de singulipidose, né? Então, eu acho que nesses casos que você tem uma mácula em cereja, um dos diagnósticos diferenciais de grupo de doenças são as esfingolipidoses e mucopolissacaridoses, né? E eu acho que teria aqui nessa linha de pesquisa, né, de investigação dentro de uma criança que está com um quadro neurológico associado, né? E aí o Tay-Sachs, Niemann-Pick, Sandhoff, né, são algumas possibilidades, né? Isso, André. Então, o comentário aqui para Mirella, Tay-Sachs é um diagnóstico diferencial, mas não é o único. Existem algumas doenças que causam alteração similar ao Tay-Sachs. Então, a gente viu na semana passada, por exemplo, como o André está falando, o Niemann-Pick, que a fundoscopia é parecido, mas sistemicamente essas crianças apresentam alterações diferentes. Essas são alterações sindrômicas, né? De alterações, como o André falou, dos esfingolípides, tá? Então, deposita substâncias que você não consegue metabolizar, e você dá alterações sistêmicas. Cada uma delas altera uma enzima que vai formar, no final, a seracemida, tá? Que é um componente de membrana celular, principalmente 10, 12% de membrana celular são constituídas por isso. E você não conseguir ter toda essa cascata de alterações, você vai acabar depositando substâncias que são lesivas para as células. E então o André chamou a atenção de algumas doenças. Para fazer o diagnóstico de Tay-Sachs ou de outras doenças, você vai precisar de uma avaliação clínica. Tá? Pode ser Tay-Sachs, como a Mirella perguntou? Pode. Pode ser Niemann-Pick? Pode. Pode ser gangliosidose, GM1? Pode. Né? Pode ser Gaucher? Talvez, é provável que não, mas entre essas três, você vai fazer o diagnóstico sistemicamente, certo? Algum outro comentário? Cleide, você fez o OCT, tem algum comentário para você fazer aqui? Não. E André, parabéns, é isso mesmo, tá? É o que você falou. O primeiro comentário é que uma criança é super difícil de examinar, então eu peço desculpas que a qualidade do exame do ACT não é tão boa, mas assim, o que eu achei interessante nessa criança, todas as crianças que eu tinha examinado, ou visto, ou lido, o quadro era mais precoce. Essa criança não era tão afetada, ela tem 1 ano, e a gente vê que o quadro é progressivo, o que mostra realmente que está relacionado com um déficit enzimático e que o depósito vai ocorrendo progressivamente. E até comparando com o quadro que foi apresentado aqui, acho que há 2 semanas atrás, na imagem da semana, que tinha um depósito bem pequeno, praticamente só quase ao nível da limitante interna, a gente vê que tem graus variados dessa doença, e assim, o OCT, o fundo de olho, tem uma contribuição muito grande aí no início, né, para iniciar essa pesquisa diagnóstica. Perfeito, Cleide. Cleide, o teu exame está super bem feito. Uma criança de 1 ano fazer OCT com essa qualidade, parabéns. Excelente, excelente. A gente ficou 1 hora lá para isso. Eu imagino. Eu imagino. Tá vendo? A gente está mostrando aqui porque você ficou 1 hora tentando fazer. Parabéns, Cleide. Parabéns pelo exame. Excelente. Algum outro comentário? Jorge, você quer fazer alguma coisa? O Eduardo Kesselman está participando também com a gente, se ele quiser fazer algum comentário. São casos incomuns, são casos raros, mas é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial antes de a gente seguir com a avaliação clínica do caso. Podemos continuar, depois se alguém quiser comentar, vocês comentam? Pode ser assim? Então, vamos seguir com o caso? Beleza, professor. Fábio, vamos lá. Seguindo com o caso, ficou como diagnóstico nosológico congênito metabólico, uma doença de depósito lisossomal. Em conjunto com a neuropediatria, a gente fez o exame físico da criança, onde na face ela apresentava esse hipertelorismo, apresentava também uma baixa implantação da orelha e uma base nasal achatada. Na horoscopia, a gente poderia identificar uma hipertrofia gengival sem dentição. No abdômen, ela tinha essas manchas hipercrômicas no tronco e uma mancha mongólica na coluna lombar. Além disso, no exame abdominal foi evidenciado uma hepatoesplenomegalia
e no exame neurológico uma hipotonia generalizada. De exames complementares, foi solicitados laboratoriais e de alteração principal foi no hemograma, uma pancitopenia com anemia, plaquetas baixas, TGO, TGP de 40 e 94 respectivamente. No exame de imagem, a radiografia do corpo inteiro apresentava uma discreta escoliose tóraco-lombar e na ressonância de encéfalo, um discreto hipersenal difuso em T2, cometendo principalmente substância branca e um menor acometimento nas sequências ponderadas em T1. E agora, com o caso completo, tanto com o exame oftalmológico, com o exame físico da criança. Gostaria de abrir novamente para a hipótese diagnóstica, se já tem algum diagnóstico etiológico do caso. Então, eu acho que você podia continuar, porque a gente já sabe Posso que então, continuar, o então? diferencial são as doenças de depósito lisossomal, né? Então, aqui... Legal. Bom, dando continuidade ao caso, foi discutido com a neuro. A principal hipótese diagnóstica para o caso foi gangliosidose, GM1, pelos achados no exame físico, pelos achados oculares. A conduta foi realizar a coleta do teste de painel de doenças tratáveis, Mendelex, e também o teste do pezinho ampliado. E, bom, referente ao quadro de gangliosidose GM1, vou começar uma revisão referente às doenças de depósito lisossomal, onde os esfingolipídios, uma introdução breve, pertence à classe dos lipídios de armazenamento, sendo a esfingomielina o principal constituinte da doença, sendo mais de 300 tipos identificados, onde nas suas cadeias ela é formada por um aminoácido, que é hidrofílico, e uma cadeia longa de carbono lipofílica. E a principal responsabilidade, ele é principal responsável pela formação da membrana plasmática neuronal. Referente ao seu metabolismo, como que ele é formado? A biossíntese acontece no retículo endoplasmático, onde na via de cascata se pode ver que a ceramida é o centro da rede metabólica esfingolipídica, onde existem 3 vias. A via verde é a via do de novo, da síntese do de novo, a via amarela é a via da reciclagem e a via azul é a hidrólise de esfingomielina, dando todos desencadeando na ceramida. E não existem restritos à fisiologia celular normal. Então, ele também está relacionado a inúmeras patologias. Devido a isso, a gente pegou um artigo onde mostra que os esfingolipídios está muito relacionado tanto na fisiologia da retina quanto na sua patologia. E como que ele funciona nesse mecanismo patológico? Ele acontece devido a um estresse retículo endoplasmático, levando a um prejuízo da homeostase do cálcio intracelular, levando a uma alteração do mecanismo das sinapses, alteração do transporte axonoplasmático, levando a uma autofagia mitocondrial, levando a uma progressão da doença e apoptose das células. Então, nesse artigo, a gente pode evidenciar ele relacionado a algumas patologias oftalmológicas, onde o nível elevado da ceramida leva a um estresse oxidativo relacionado à progressão da DMRI, principalmente a DMRI úmida, devido ao quê? Aumento do VEGF, aumento do estresse oxidativo, inflamação, morte de fotoreceptores e EPR e neovascularização. Também tem evidências com esfingolipídios relacionados ao glaucoma, relacionado à morte de células ganglionares. Referente ao VIT, ficou um pouco inconclusivo no artigo, mas tem estudo já iniciando, evidenciando a inflamação ocular também relacionada aos esfingolipídios. E na retinopatia diabética, pelo mesmo mecanismo de aumento de VEGF, inflamação, neovascularização, ele está muito relacionado com a sua progressão. No seguinte artigo, onde mostra os recém-nascidos e as alterações encontradas neles devido a essas doenças de depósito lisossomal, a gente pode evidenciar no esquema ao lado, se tem um bebê que nasce com faces grosseiras, visceromegalias, displasia de esqueleto, alterações de pele, outras alterações, uma anamnese é essencial, uma anamnese minuciosa, onde perguntar o histórico familiar, histórico de consanguinidade, perda fetal recorrente da mãe. Com isso, a gente pode evidenciar, através do screening da urina, dosando glicosaminoglicano e óleos sacarídeos, a gente divide em
duas tabelas, onde está elevado, levando a algumas hipóteses diagnósticas, como a gangliosidose, GM1, GM2, e se ele tiver baixo, tem outras doenças que a gente tem que considerar, como Niemann-Pick, Gaucher, Grab, e com isso a gente pode ver, eu destaquei algumas doenças para falar um pouquinho, que seria a doença de Gaucher, a doença de Niemann-Pick, a doença de Tay-Sachs e a gangliosidose GM1, que foi a principal hipótese aventada no caso. Na doença de Gaucher, ela foi descrita em 1882. É a doença de depósito lisossomal mais comum, ela é autossômica excessiva e está muito relacionada aos judeus do grupo Askenazi. E ela acontece devido a uma deficiência na via metabólica da glicocerebrosidase, levando a um acúmulo de glicocerebrosídeos, tanto no baço, fígado, pulmão e sistema nervoso central. No quadro ocular, ela pode acometer o endotélio da córnea, levando a uma opacificação da córnea, levar a opacidades vítreas, como nas imagens abaixo, e, além disso, está muito relacionada a uma uveíte mascarada, síndrome uveítica mascarada. Na doença de Niemann-Pick, ela também é autossômica excessiva, onde existem 3 subtipos, subtipo A, B e C. O AB está relacionado ao gene SMPD1, e o subtipo C, o NPC1 e o NPC2. Nele acontece o acúmulo de esfingomielina, onde no subtipo A ele é mais agressivo, sendo que acontece uma doença mais neurodegenerativa, o acometimento visceral, e uma expectativa de vida de 3 anos. Também acontece mais acometido nos judeus do grupo Askenazi, sendo que as manifestações oculares acontecem em 50% dos casos. Diferente de Tay-Sachs, a perda visual é um pouco mais tardia. No subtipo B, ela é não neuropática, tem uma boa visão e uma maior expectativa de vida. Na subtipo C também tem uma melhor expectativa de vida pelo acometimento mais tardio, mas também ela é neuropática e visceral, um grau mais moderado. E nas imagens a gente pode ver uma tortuosidade vascular, uma palidez do disco, essa mácula em cereja, e na criança ao lado a gente consegue ver essa distensão abdominal muito característico da visceromegalia, cometendo baço e fígado, principalmente nessas crianças. A doença de Tay-Sachs, ela foi descrita em 1881, também é autossômica excessiva, porém o gene é o XA. Acontece o acúmulo do gangliosídeo GM2 no sistema nervoso central. Também acomete mais o grupo dos judeus Askenazi, e ela é neurodegenerativa progressiva. Começa seus 6 meses e tem uma expectativa de vida de 2 a 3 anos. Tem praticamente os mesmos achados com mácula em cereja e atrofia óptica progressiva, e esse acúmulo de gangliosídeo na região das células ganglionares. E agora eu vou falar da doença que a gente abordou, que é a gangliosidose, GM1. Ela também é uma doença autossômica excessiva, acomete 1 a cada 200 mil nascidos vivos, apresentada por uma deficiência da beta-galactosidase, onde ocorre acúmulo do gangliosídeo, e o gene acometido é o LGB1. Está relacionado ao braço curto do cromossomo 3, e ele divide em 3 grupos, o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 é o infantil, que é o principal hipótese para essa criança, com regressão do desenvolvimento neuropsicomotor a partir dos 6 meses, displasia esquelética, apresenta uma mancha mongólica, faces grosseiras, mácula em cereja, visceromegalia, sinais piramidais e uma regressão cognitiva, além das alterações hematológicas, como apresentadas no caso. O tipo 2 é o juvenil, acontece entre 7 meses e 3 anos de idade, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, demência, uma síndrome piramidal, cerebelar e extrapiramidal. O tipo 3 acontece mais tardiamente, na primeira ou segunda década de vida, com distúrbios da marcha, disartria e regressão cognitiva, sendo o diagnóstico basicamente através do ensaio bioquímico da atividade da beta-galactosidase e o teste genético confirmatório. O tratamento, por enquanto, é apenas suporte terapêutico. Obrigado. Então, ótimo, Fábio, parabéns. Então, o Fábio fez um resumo breve de doenças de depósito lisossomal e especificamente das esfingolipidoses, tá? Então, quando a gente vê um paciente com essas alterações, a gente tem que pensar nesse diagnóstico diferencial entre Niemann-Pick, Tay-Sachs e gangliosidose, e os neurologistas ou pediatras vão ajudar no diagnóstico final, tá? Infelizmente, a gente não tem tratamento para essas condições, e essa mácula em cereja é por depósito dessas substâncias, dos esfingolípides, na camada de fibras nervosas. Como você tem uma camada de fibras nervosas maior na região foveal,
você tem um depósito maior, mas você tem depósito também em fotorreceptor, tá? Então, a tendência ao longo do tempo é elas perderem visão, né? Infelizmente, é uma doença que, como tem alterações térmicas muito graves, a sobrevida é pequena, né? Então, Fábio, parabéns. Eu não sei se alguém quiser complementar, fazer algum comentário, pode fazer. Senão a gente segue para a imagem da semana. Se você quiser descompartilhar a tela, Fábio. Parabéns Tá bom. pela apresentação, tá? E agradeço a Cleide e o Pedro também, Carricondo, pelas imagens, tá? Sim, foram essenciais. Obrigadão, professor. E que é difícil fazer essa documentação, né? Mas que é fundamental para a gente fazer o diagnóstico, né? Então, parabéns para os dois, tá? Então a gente segue. Tem uma imagem aqui que o Tomás escolheu para apresentar. Tomás, segue aí. Oh, perdão. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Tomás Minelli, eu sou preceptor do serviço. Vou apresentar a imagem da semana. Eu queria agradecer ao professor Sérgio pela me ajudar e me orientar na confecção dessa apresentação. A nossa da imagem da semana é a imagem a seguir. De antecedente pessoal, esse paciente foi submetido a uma vitrectomia por um descolamento de retina inferior. Eu queria saber o que vocês veem nessas imagens e qual é o nome desse achado. Você consegue aumentar a imagem um pouquinho? Tem laser na periferia, mas não é o laser que a gente vai ver, certo? Certo. Então, se alguém consegue identificar alguma alteração aí. Os cirurgiões estão aí? Alguém consegue ver alguma coisa? Lembra de alguma coisa? Note que a gente está mostrando autofluorescência, hein? É uma dica, tá? Será o vaso que saiu do lugar um pouquinho? Ah, boa, Leandro. Boa, boa. Então, Leandro, quer fazer um comentário? Fazer um comentário breve sobre isso? Eu não sei o nome disso, tá? Mas realmente quando você recoloca a retina no lugar, às vezes ela não cola exatamente no mesmo lugar. E por conta dos vasos, eles criam uma sombra onde o vaso estava anteriormente, então isso acaba tendo implicações na fluorescência, né? Então você consegue ver essa alteração de posição muitas vezes. Até isso está relacionado, quando tem essa migração muito grande, a dobras de retina, que a gente já comentou em outras situações, tudo, mas aqui eu não estou vendo dobra alguma, né? Só estou vendo que você tem aquela sombrinha do vaso onde ficava antes, né? Acho que é isso, Sérgio. Perfeito, Leandro. Esse é o diagnóstico. O Jorge comentou um outro nome, que é esse, né, deslocamento do vaso, né? O nome correto eles chamam de LIRA, né? O LIRA. É o recolamento da retina de baixa integridade. Então, LIRA fica Low Integrity Retinal Attachment, tá? Que é um nome muito sofisticado para o que o Leandro acabou de comentar e o que o Jorge está comentando aqui também, tá? Então, quando a retina recola, não recola exatamente no mesmo lugar, mas tem um deslocamento. Então, as setas estão mostrando essa anomalia, onde estão os vasos, onde deveriam estar os vasos, é o que está mostrando a seta. Então, tem esse deslocamento aí superior da retina quando ela recolou, tá? E o Jorge está comentando aqui no texto que causa baixa de visão, principalmente metamorfopsia, tá? Assim, os pacientes realmente que eu operei, que eu fiz vitreia, que a gente faz pouco diagnóstico, porque a queixa é pequena em relação a isso, né? Mas o Tomás vai falar sobre isso, vai citar os artigos, e ele vai discutir melhor esse tema. Mas parabéns pelo Leandro aqui, o Jorge comentando esse diagnóstico, tá? Low Integrity Retinal Attachment, é o LIRA, tá? Você quer continuar, Minelli? Pode ser, professor. Só para mostrar, então, essa era a imagem antes da vitrectomia. Vocês veem que é um descolamento inferior, que é bem na região onde a gente tem a maior migração dessas vasos, esse deslocamento da retina para inferior depois da vitrectomia.
e o nome realmente é o Low Integrity Retinal Attachment, ou Retinal Displacement, uma coisa ou outra, que a gente consegue ver pela imagem com esse aparecimento dessa sombra, desse imprinting dos vasos na autofluorescência. O que é exatamente esse imprint dos vasos, a gente ainda não sabe. A gente tem hipóteses, né, ou uma alteração da atividade metabólica do IPR que estava embaixo do vaso, agora ele está exposto à luz e causaria uma hiperautofluorescência, ou uma própria alteração da concentração de fluorófilos desse EPR que naturalmente está embaixo dos vasos e poderia ter uma alteração na autofluorescência por isso. A primeira vez que esse deslocamento foi estudado mais a fundo foi em 2010, com um grupo japonês que estudou uma série de casos de 43 pacientes, em que todos foram submetidos à vitrectomia por DRs simples, não complicados, e 63% desses pacientes mostraram esse deslocamento, a maior parte desse deslocamento para inferior. E aí, em 2017, um grupo italiano quis entender melhor o porquê que a gente tinha esse deslocamento, quais eram os fatores associados a esse deslocamento. Então, eles viram o tamanho de DR, quantidade de roturas, a posição de DR, o status da mácula, uso ou não de perfluorocarbono, mas a única coisa que eles viram que era relevante para a formação, para esse acontecimento do deslocamento da retina após a gente fazer a vitrectomia, eram os tamponantes e principalmente o gás, que quando a gente usa o gás ao final da cirurgia como tamponante, a gente tem uma incidência muito maior desse deslocamento em relação ao óleo de silicone. No estudo era em torno de 44% contra 14%. Mas, bom, é um deslocamento pequeno que a gente está preocupado em curar o paciente, tirar o paciente de um risco de ficar cego, perder a visão com a vitrectomia. Mas o que isso vai implicar nesse deslocamento? Esse deslocamento vai implicar para a visão do paciente. E aí, em 2018, até hoje, a gente tem um grupo de Toronto estudando mais a fundo isso, e para a gente entender um pouco mais quais são as implicações desse acontecimento. E tudo isso começou com o estudo Pivot, que estudou pneumática contra vitrectomia em casos selecionados, em grupos semelhantes, e que teve como resultado que os pacientes que foram submetidos à pneumática apresentavam uma menor taxa de metamorfopsia e também uma melhor visão, de mais ou menos 5 letras a mais na ETDRS, comparados a um grupo de pessoas semelhantes que foram submetidas à vitrectomia. O porém é que a pneumática teria uma taxa menor de sucesso, 80%, contra 92% de sucesso primário na vitrectomia. Mas isso a gente não está relacionando ainda com o deslocamento da retina, então o mesmo grupo fez um estudo retrospectivo com mais pacientes de mais centros em Toronto também, para estudar melhor a relação da visão com o deslocamento. E aí, nesse estudo retrospectivo, a gente também tem uma maior quantidade de deslocamento em pacientes com vitrectomia em relação à pneumática, de 7% na pneumática contra 44% na vitrectomia. E como no Pivot a gente tem uma melhor visão nos pacientes que não têm deslocamento em relação aos pacientes que têm deslocamento. Então, de 20,74 para com deslocamento contra 20,45 de visão sem deslocamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma maior taxa de metamorfopsia vertical nesses pacientes que apresentam o deslocamento. E aí, por fim, eles fizeram um estudo retrospectivo, que eles deram o nome de Align, prospectivo, que eles deram o nome de Align, para estudar ainda isso mais a fundo, e os resultados foram semelhantes. A pneumática sempre teve uma melhor visão nesses grupos semelhantes, um sucesso menor do que a vitrectomia, mais uma disponibilidade maior e mais rápida do que a vitrectomia, uma menor taxa de lira na pneumática e uma melhor visão e uma menor taxa de metamorfopsia e aniseicônia nesses pacientes. E aí, bom, o que o grupo pensou? Ele pensou que quando a gente coloca os fotorreceptores na posição original deles, a gente estaria dando ao paciente uma melhor visão e ele teria scores funcionais melhores, e a gente vê isso de uma maneira indireta pela autofluorescência com a ausência desse deslocamento de vasos, tendo um High Integrity Retinal Attachment. E por que isso ocorre? A ideia é mais ou menos o que o grupo japonês pensou em 2010, quando a gente coloca uma solução tamponante que causa uma força de empuxo muito grande sobre a retina, depois da gente tirar de maneira passiva muito rápido o líquido subretiniano, a gente poderia estar aproximando a retina de uma maneira errada ou não ideal
dos fotoreceptores em relação ao EPR que poderia causar esse posicionamento de maneira ruim dos fotoreceptores no EPR. O principal fator sendo essa força de empuxo que levaria o slide, o deslocamento da retina, principalmente para inferior, por causa da posição que o paciente assume depois da cirurgia. E aí, por que isso é diferente da pneumática? A pneumática a gente vai usar um gás menor, que vai ficar colocado só sobre a rotura, com uma força de empuxo menor, e o EPR vai bombear ativamente esse líquido, então ele vai aproximar de uma maneira mais fisiológica as células fotoreceptores, e isso vai fazer com que a gente tenha um paciente com melhor visão e com uma menor taxa de metamorfopsia anisecônica. Mas tá bom, a gente tem essa teoria, mas como a gente pode atingir isso nos nossos pacientes? Então, o mesmo grupo, os mesmos pesquisadores descreveram uma técnica em 2021, que seria a Minimal Gas Vitrectomy, que começaria da mesma forma, fazendo VVP, o core, a base vítrea. Em seguida, eles trataram o caso com uma criopexia. Eles não fizeram a troca fluidoar, eles colocaram um buccal temporal inferior nesse paciente e, em vez de completar o olho com gás, eles só injetaram a quantidade que seria equivalente a uma pneumática de SF6 e logo viraram o paciente em posição face down e no primeiro pós-operatório o paciente estava com a retina colada e com um mês eles mostram a ausência desse deslocamento retiniano depois dessa técnica. Isso com a ideia de você ter uma menor força de empuxo, só tratar a rotura e fazer com que o próprio olho seque, o próprio EPR seque o líquido subretiniano, fazendo que a retina se integre com uma melhor afinidade. Era isso que eu queria apresentar hoje. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa técnica, como vocês acham que isso é relevante. O próprio autor fala num editorial que ele escreve no Retinal Physician que provavelmente os dias que a gente tem de só pensar numa técnica que vai colar a retina, a gente vai começar a pensar nas técnicas que vão colar a retina da melhor maneira possível para o paciente ter uma menor taxa de metamorfopsia, uma melhor função de visão no futuro. É isso, obrigado. Perfeito, Minelli. Só um comentário. O sucesso cirúrgico de uma vitrectomia é bem superior a de uma pneumática, né? Então, a pneumática pode ter menos complicação de lira, né? A vitrectomia tem muito mais, mas a vitrectomia, o sucesso cirúrgico é bem maior, né? Então, tem que pesar isso. E a técnica cirúrgica que ele usa na vitrectomia, eu faria uma introflexão escleral, não precisa da vitrectomia, né? O que ele comenta no caso é que, como ele sabe que a taxa de resolução com a vitrectomia é muito maior que na pneumática pelos dados do centro dele, ele optou pela vitrectomia para dar um paciente essa maior taxa. E nos estudos que eles mostram, quando eles corrigem o paciente que fez a pneumática, colocando o paciente no grupo só como a primeira coisa que ele fez, então o paciente fez pneumática, apesar dele fazer vitrectomia depois e ficar resolvido, a gente considera ele como se ele tivesse feito pneumática, a quantidade de lira nos pacientes que foram resolvidos é menor, mesmo assim nos pacientes com a pneumática, contando esses que fizeram uma segunda cirurgia com vitrectomia. Fica mais ou menos de 3 vezes menor, de 12 a 30 contra 33%. Isso é perfeito. A dúvida é a seguinte, ele fez uma vitrectomia e colocou uma introflexão num paciente que só com introflexão resolveria, né? Sim. De uma rotura inferior, ele inverteu a posição de cabeça do paciente. Eu não sei por que ele fez a vitrectomia, não tinha sentido. A não ser que se fosse para demonstrar essa técnica dele, mas era um caso que você consegue fazer com introflexão, ele já colocou o explante, então era só drenar e acabou a cirurgia, você não precisa ter feito vitrectomia e, né, uma rotura ainda inferior, né? Então, eu concordo, viu? Eu acho que é muito malabarismo, né, Sérgio? Você vai, faz uma vitré, aí faz a crio na rotura, você está com endolaser, você vai fazer crio na rotura. O endolaser, ele induz muito menos PVR do que um crio. Aí você põe um buccal inferior, mas aí você tirou o vítreo, aí você não faz uma troca fluido total. É bonito porque funcionou, mas é muito circo isso daí. A gente tem que se preocupar primeiro na técnica de taxa de sucesso.
fazer, se você vai para uma introflexão, isso é uma introflexão bem feita, você vai para a vitrectomia, uma vitrectomia bem feita. A partir daí, dominando a técnica, olha, a pneumática dá menos isso, o paciente tem menos metamorfo, talvez, mas realmente, você tem mais recidiva em pneumática, né? E eu acho que a técnica tem que ser reprodutível para centenas de pacientes, né? É difícil de falar uma coisa que resolveu para um paciente aí que ele está mostrando, mas é muito circo. Para mim, por exemplo, eu que convivo com aprendizado de residentes e tudo, eu não teria a mínima condição de ensinar uma técnica dessas, assim, você faz um pouco de vitré, aí você faz o crio, aí você põe o banco, não dá. Na prática, isso está fora, na minha opinião. Eu concordo. E o Eduardo comentou aqui também que parece sem necessidade. O Jorge Rocha teve que sair porque ele está decolando agora, está no voo. Mas eu tinha conversado antes com o Minelli, a gente tinha achado também que era muita firula para cirurgia, e eu acho que nos artigos, a gente lendo, né, Minelli, a gente vê que eles exacerbam a metamorfopsia, a anisecônia, que o paciente percebe. Putz, a gente fez inúmeras vitrectomias, né? Muita vitrectomia em descolamento de retina, e meus pacientes com a retina colada estão satisfeitos. É raríssimo o paciente falar que está com metamorfo. Talvez se a gente questionar ativamente o paciente, a gente veja um pouquinho mais dessa queixa, mas em geral o paciente está satisfeito com a visão que tem, uma visão boa. Então, talvez seja um detalhe que a gente, talvez, em alguns pacientes especificamente, possa levar em consideração. Foi interessante que o Minelli, o Tomás fez toda a revisão sobre isso, detalhou, super bonita a apresentação dele, com todos os detalhes sobre as técnicas cirúrgicas, mas eu concordo com o Leandro, com o Eduardo, eu acho que é um pouco de exagero, né? E eu acho que é querer mudar muito a técnica por um detalhe, né? Genericamente, a pneumática ela pode dar melhor acuidade visual, pode ter menos lira, mas ela é menos eficaz para colar a retina do que a vitrectomia, né? Isso é o mais importante, né? Então, mas Tomás, parabéns. É um tema, Obrigado, um professor. tema que é Concordo. polêmico, está em estudo, e a gente concordou, né, Tomás? Tomás concorda Exato. com a gente também, mas o tema é muito relevante. Acho que é Não, importante. achei a apresentação super bacana, muito bacana. Não é essa crítica, não. A crítica é a ideia. Não, Porque senão, eu sei. se a gente Não, não sim. pontua, se não Sim, pontua bem isso aí, né, o pessoal começa a fazer claro. e tal. Eu acho complicado. Mas Perfeito. ótimo, Tomás. Ótima apresentação. Isso. Valeu, obrigado. Muito bom, muito bom. Tomás, se puder descompartilhar a tela, a gente vai passar para o artigo. A Tian vai apresentar, vocês mudaram a apresentação. O artigo é um pós-hoc do FILI. O FILI é um artigo que estudou o inibidor de C3, que é o pegcetacoplan, que é o APL2, para atrofia geográfica. Então, esse estudo, o FILI mostrou que você reduz a progressão de atrofia geográfica usando esse medicamento com injeções. Eles comparam injeções mensais, bimestrais, contra placebo. Você reduz a progressão de atrofia geográfica, a gente não tinha, né, drogas para fazer isso. Esse estudo já está em fase 3 e vai ter fast track para aprovação do FDA. Então, essa droga provavelmente vai se tornar uma droga comercial. Esse estudo é um pós-hoc, em que se analisou casos em que não tinham atrofia geográfica explícita, mas tinha o IRORA, né, uma atrofia incompleta. Então, eles seguem esses pacientes, veem se houve diferença em pacientes que têm uma atrofia, um início, né, de atrofia geográfica, como essa droga age nesses pacientes com lesões incipientes, né? Certo, Tian? Então, com você, tá? Teu áudio tá aberto? Boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá ótimo, perfeito, pode ir. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Chanson, sou residente do 2º ano e vou apresentar o artigo da semana. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela escolha do artigo e ajuda na montagem da apresentação.
Bom, então, o título do artigo de hoje, em tradução livre, é a associação do pegcetacoplan com a progressão de atrofia incompleta do EPR retina externa na degeneração macular relacionada à idade. É uma análise pós-hoc, como o professor falou, do ensaio clínico randomizado FILLY. Para introduzir um pouquinho o assunto, eu vou começar falando um pouco o que seria o pegcetacoplan e o estudo FILLY. Nesse slide, que foi cedido pelo Dr. Sérgio, ele mostra bem um resumo do que foi o estudo FILLY. Embora a atrofia geográfica seja de etiologia multifatorial, tem vários estudos que estão tentando associar a cascata de coagulação à evolução ou a retardo da evolução da atrofia geográfica. E o estudo FILLY tem como objeto de estudo o inibidor do complemento C3, o pegcetacoplan. Ele dividiu os pacientes, teve um N quase de 250, em 3 grupos, sendo que uma parte recebeu o pegcetacoplan injeção mensal, a outra parte a cada 2 meses, e o restante o placebo. E ele realmente mostrou que no grupo que recebeu mensal mais do que a cada 2 meses, teve uma menor progressão do que comparado ao placebo. E como é que o estudo FILLY avaliou a progressão? Eles fizeram um estudo de imagem com angiofluorescilografia e avaliaram a área e evolução. Eles mostraram também, eu vou comentar um pouquinho depois também, sobre o aumento de DMRI neovascular em pacientes que receberam o pegcetacoplan, do que foi significativamente maior nos grupos que receberam essa droga. Então, o estudo de hoje, como o professor falou, é uma análise pós-hoc do estudo FILLY. Enquanto o estudo FILLY, ele via a evolução da atrofia geográfica em si e media a lesão em tamanho, quanto que aumentou, o estudo de hoje, ele viu os pacientes que tinham lesões precursoras e o quanto progredia ou não progredia para a atrofia geográfica. Então, para isso, eles definiram o que seria uma lesão precursora e o que seria atrofia geográfica, baseado na classificação do grupo CAM. O grupo CAM, ele divide em 4 as lesões, dependendo se a atrofia é incompleta ou completa, e se acomete retina externa somente, ou EPR e retina externa. O que o estudo FILLY e o estudo de hoje usa para realizar o estudo são esses 2 que estão grifados. Então, seria a atrofia incompleta de EPR e retina externa, o IRORA, como lesão precursora, e a completa de EPR e retina externa, o CERORA, como atrofia geográfica. Ele mostra algumas imagens para ilustrar. Então, o que seria uma lesão precursora, eles chamam de IRORA. Seria quando tem essa região de hipertransmissão de sinal para coroide, que dá para ver pela seta branca, e uma zona correspondente de atenuação, o obturador EPR, a seta amarela, com evidência de que está tendo degeneração dos fotorreceptores. Pode ser visto por várias formas, pode ser um desabamento da câmara nuclear interna e da plexiforme, presença de camada hiporresponsiva em cunha, ruptura de membrana limitante externa ou desintegridade da dona elipsoide. O que diferencia a IRORA e CERORA seria mais relacionado ao diâmetro do acometimento. Eles falam, desculpe, aqui seria CERORA. O CERORA, que seria completa do EPR e da camada externa, retina externa, seria se acometesse mais do que 250 micras, como dá para ver nessas imagens circuladas em vermelho. Bom, como foi uma análise pós-hoc, o critério de elegibilidade para poder entrar no estudo de hoje foi não ter tido perda de injeções, não ter perdido imagens que, por exemplo, não estavam em boas condições de análise e que não tivessem desenvolvido
a DMRI exudativa. E é curioso ver, o Dr. Sérgio também comentou, que os pacientes que receberam tiveram um desenvolvimento para a DMRI exudativa significativamente maior. Praticamente todos os pacientes que desenvolveram DMRI exudativa eram pacientes que tinham recebido o pegcetacoplan, aqui 16 para 5 para 1. Todas essas restrições para exclusão, né, nos critérios de elegibilidade fez com que o estudo tivesse um N relativamente pequeno, tanto que não soma 100 o N total para esse estudo de hoje. Dos resultados, os resultados foram positivos para o pegcetacoplan mensal, então a progressão foi menor nos grupos que receberam mensal, depois a cada 2 meses e depois para placebo. Só que é possível perceber que ainda com a injeção teve um número significativo de progressão, tanto com 6 meses quanto com 12 meses. E esses são o gráfico que mostra a progressão a cada 6 meses e 12 meses dos grupos com mensal, a cada 2 meses e placebo. Dá para ver aqui. Na discussão, então, eles mostram que realmente houve uma redução pelo pegcetacoplan da progressão de IRORA, então da lesão precursora, para a CERORA da atrofia geográfica. Em pacientes que tiveram a injeção mensal, a redução foi maior, e em pacientes com bimensal foi menor comparado ao placebo, mas ainda assim um pouquinho maior do que com injeção mensal. Eles discutem também as limitações da análise. Então, justamente por ter sido pós-hoc, a amostra ficou bastante pequena, e eles levantam também a possibilidade de fazer estudos no futuro com amostras maiores para poder aumentar um pouquinho o poder estatístico, que infelizmente foi não tão significante pela amostra pequena. E é isso. Obrigada. Tchan, parabéns, ótimo. Alguém quer fazer um comentário? Eu acho que isso tudo é bem importante, porque a gente vai ver essas drogas inibidoras de complemento agindo para tratar a progressão de atrofia geográfica. O que esse estudo mostrou foi que, mesmo formas precursoras de atrofia geográfica, como IRORA, respondem, apesar do estudo ser pequeno, você usou uma outra hipótese, né, que foi testada para usar nesse estudo, que você está testando uma hipótese diferente. Então, é sempre um estudo pós-hoc que tem um problema de metodologia grande, mas a ideia é interessante, né? A gente vai tratar esses pacientes com lesões pré-atrofia geográfica. A inteligência artificial vai mostrar para a gente outras lesões que a gente não conhece, para a gente poder tratar. E outro ponto importante do estudo é que o sistema complemento é extremamente importante para você fazer desenvolvimento de atrofia geográfica e de DMR em geral. E um outro ponto que esse estudo não cita, mas que no FILE original ele cita, todos esses pacientes, os 2 estudos principais, e você inibir no C3 ou C5, de alguma forma, inibir complemento ativa a neovascularização. Tá? Esses pacientes perdem visão porque eles perdem córeo capilar. Então, não é um efeito ruim você ativar neovascularização. Está formando neovasos para restaurar a córeo capilar que está lesado. O problema é essa neovascularização exudar, né? Então, se você conseguir controlar isso, você produz neovasos, mas eles não exudam, talvez esses pacientes demorem mais para perder visão, né? Agora, você perder controle de membrana vascular é um problema. Então, você fecha uma porta, quer dizer, você melhora de um lado e ativa talvez um problema potencial do outro lado. Então, esses inibidores de complemento vão aparecer cada vez mais. Eu acho que esse estudo fala de um ponto importante, tratar precocemente esses pacientes. Eu não sei se vocês têm alguns outros comentários para fazer sobre o estudo ou se a gente segue. Vou comentar que o inibidor de C5 possivelmente vai ser até melhor, porque como ele pega um ponto da cadeia que é
mais final do que o C3, né? Talvez o risco dele de causar neovascularização seja menor, mas enfim, os estudos aqui vão mostrar isso. Mas realmente é uma questão de equilíbrio, né? Você tira de um do outro. O inibidor de C5, o Cleide, causa menos neovascularização mesmo, causa talvez menos da metade, em casos com neovascularização, né? De coroide. Então talvez esse efeito seja menor, né? Então mas é um isso. Caminho, né? É um caminho novo, né? Eu tenho vários pacientes perdendo visão por atrofia geográfica. Você trata a membrana vascular bem, segue o paciente, ele começa a fazer atrofia geográfica, principalmente na vascularização tipo 3, e você não tem como segurar isso. Agora você consegue pelo menos lentificar. Talvez isso no futuro a gente consiga abordar melhor, né? Então, acho que é isso. Tem um comentário aqui do Eduardo também, vou só ler aqui rápido. Como o N foi pequeno do estudo, seria interessante saber se o número que se beneficiou foi maior ou menor do que os que pioraram por ter maior incidência de membrana vascular. Os que tiveram membrana vascular, eles foram excluídos do estudo, Eduardo. Então, a gente não sabe a evolução deles, tá? Mas sim, a gente tem muito ainda para aprender com esses inibidores de complemento. Eles vão ter um papel decisivo. O FDA vai aprovar esse medicamento, o APL-2, em fast track, tá? Em urgência, porque não tem como a gente segurar a evolução dos seus pacientes. Eu li um comentário do FDA sobre isso essa semana, tá? Então, provavelmente a gente vai ver essas drogas no mercado americano rápido, aqui no Brasil talvez não demore muito para chegar, tá? Isso aí. Então, parabéns, Tian, tá? Ótima apresentação. A gente segue para o caso cirúrgico do Thiago. Thiago? Boa noite a todos, professor. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Já. Sim. Perfeito. Então, só precisa dar um play na imagem aí para você abrir a tela cheia, tá? Agora tá? Ainda não. Ainda não encheu a tela. Não. Deixa eu passar aqui novamente, então. Tá. Engraçado, para mim está aparecendo como tela cheia já. Vou colocar novamente. Agora foi? Foi, agora foi. Ótimo. Pode ir. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Nogueira, sou fellow do 2º ano. Vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Gostaria de agradecer ao Dr. Leandro Cabral, que me auxiliou aí na cirurgia desse caso, o Dr. Fábio Marinho, que também esteve presente, e a equipe do pronto-socorro da oftalmologia, pela avaliação e indicação do caso, e, enfim, para todo esse segmento. Bom, se trata de um homem de 60 anos, previamente rígido, que veio com uma história de ter tido uma queda da própria altura há 3 meses, com trauma em olho direito, evoluiu com baixa acuidade visual importante, de instalação súbita nesse olho, há 2 meses em relação à chegada dele no pronto-socorro. O paciente se apresentava com acuidade visual com correção de MM no olho direito e 1 no olho esquerdo. Na biomicroscopia, ele era um paciente que tinha uma catarata incipiente, N1, e tinha tabaco dust no olho direito. A pressão intraocular era de 2/15 no momento da admissão. Então, trago aqui a retinografia de grande angular de ambos os olhos. Aqui no olho esquerdo, a gente tinha identificado uma rotura que foi tratada com laser, então aqui já depois a fotocoagulação. Agora, no olho direito, a gente vê essa imagem e realmente era um exame difícil, assim, de compreender o que se passava exatamente. Eu queria até abrir para discussão, para algum dos chefes que, né, me ajudem a entender o que a gente consegue tirar aí dessa avaliação desse fundo de olho. Alguém quer fazer um comentário? A gente viu um descolamento de coroide, praticamente 360 graus, e dá para a gente ter uma ideia da área descolada? Se alguém quiser comentar com essa foto. Eu não vou falar porque eu já sei tudo, já então, sabe, nesse né? caso, né? Mas o que eu queria falar é que às vezes o Daytona engana a gente. Viu? Verdade. É diferente um Daytona de um exame de mapeamento. Só isso que eu ia falar nesse momento, né? Tá.
Porque ele teve um diagnóstico na cirurgia diferente do que a gente pode ver aqui, né? Aqui parece que ele tem um bolsão, tem um descolamento de coroide grande e tem bolsões localizados aqui no setor à direita Nasal. da foto, aqui, né? Nasal, Nasal inferior, né? É o olho direito, né? É o olho direito, nasal. Mas não dá para dizer sobre a ruptura aqui, né? Uma dica aí é que a gente não conseguia ver o nervo mesmo na biomicroscopia, na avaliação do fundo de olho. Mas Thiago, uma dica aí é pensar no metaverso, né? Então, mas se você tem um bolsão grande, você pode, eventualmente, nasal, você pode cobrir o disco, tá certo? Sim, com certeza. Então, aqui na foto, é como o Leandro disse, se você está vendo, faz mapeando, eu acho que você consegue ver, talvez mais fácil fazer o diagnóstico do que aqui. Aqui não é simples. Alguém arrisca aqui o que ele tinha? Eu acho que vai ser difícil, viu, Thiago? Ele tem 3 meses de história desse trauma? 3 meses de história. Baixa divisão, acho que é 2 meses, 2, 3 meses. Deu tempo longo. 2 de pressão, o descolamento de coroide explica. Agora, o polo posterior está colado, né? Então, Eduardo, pela foto aqui, parece que ele tem bolsão nasal e o polo posterior colado, mas ele tem MM de visão, né? Em 3 meses, ele ainda está com o polo posterior colado. Eu tentaria cortisona, eu não interveria, quer dizer, eu deixaria para operar se eu medicasse, porque assim, o cara 3 meses com descolamento de coroide, 360, e o polo posterior colado, possivelmente a retina não está descolada, apesar dessa área nasal ali estar estranha realmente, entendeu? E se realmente o polo posterior estiver colado, chama atenção para a MM, né? Não sei se tem uma neuropatia óptica traumática associada, né? Mas dá a impressão que o polo posterior está colado e realmente chama atenção por estar MM, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui dessa foto é que assim, a gente não consegue entender muito bem onde é que estaria o que aqui, porque não tem um nervo, não tem nada para se orientar, mas é interessante ver também que a gente não consegue observar as arcadas, né? A gente não vê vasos aqui nessa área que, né, dá essa aparência que o polo posterior está aplicado. Então, realmente... isso dá uma pista que talvez seja a retina toda rebatida, né? Então, realmente, os vasos não estão visíveis aí, né? Então, a retina está toda rebatida para nasal ali. Aí a ideia é uma ruptura gigante temporal, viu, Eduardo, como engana essa foto aqui? Uma diálise, né? Talvez, né? Na verdade, uma ruptura gigante, você não vê, ou eventualmente uma diálise, mas uma diálise nesse tamanho é uma definição de ruptura gigante. Está dobrada? Gigante. Não dá para saber se está dobrada. Que está toda dobrada para o setor nasal. Então, o que a gente achava que era bolsão é a retina dobrada, você não vê o nervo, não vê a vascularização, a retina no temporal, e explica a visão baixa de MM, certo? Sim. Thiago, confirma aí. Isso. Então, bom, eu fiz aqui uma imagem para a gente tentar entender um pouco melhor. Realmente era bem desafiador esse diagnóstico e, assim, realmente a gente não tinha muita certeza, né, quando a gente foi intervir, principalmente com esse caso, foi um caso que entrou rápido, a gente não teve oportunidade de fazer aí, eventualmente um ultrassom, alguma outra coisa que pudesse ajudar, e, enfim, mas realmente o que a gente pensou foi nessa possibilidade aí dessa retina descolada, mas tinha muita dificuldade de avaliar a extensão da rotura, enfim, dava para saber que era uma rotura grande que estava com esse quadro, que já era aí de uns 2 meses atrás. Aí eu queria discutir agora o que seria a indicação cirúrgica para esse caso. Lembrando, um paciente fáscico, com esse DC 360, PIL de 2, e, enfim, com todos esses achados aí, que é o que dava para ver no pré-operatório. Sim. Aí, qual que é a técnica de eleição para vocês e o que vocês farem? Então, a vitrectomia, certo? Aí a dúvida é, vocês colocam uma faixa ou um buccal 360 ou não? O buccal, se for colocar, tem que ser com pouca indentação, ou a faixa com pouca indentação, certo? E como é que vocês fazem a drenagem, como e quando a drenagem do descolamento de coroide, certo, Thiago? Dá para resumir assim, né? Exato. E a infusão primeiro, né? Como vai colocar a infusão. Sim.
infusão na câmara anterior, primeiro no paciente fásico, faz a faco para você abordar melhor a base vítrea, certo? E daí você consegue fazer a drenagem da coroide externamente com a infusão na câmara anterior. Então, isso é outra questão. Tem várias questões nesse caso, né? Exato. Então, quem quiser começar a comentar, e a gente talvez comentar ponto por ponto. Então, primeiro, infusão e descolamento de coroide. O que vocês fariam? Bom, eu entrei no caso e tal, por isso que eu estou me mantendo mais. No caso aqui, você tem um descolamento de coroide importante, que se você tentar colocar a infusão via pars plana, muito possivelmente você vai colocar a infusão no lugar errado, né? Então, você precisa drenar esse descolamento de coroide via uma infusão na câmara anterior. Aí, o primeiro desafio é que o paciente é fásico. Então, nesse caso, eu acho que é bem mais prudente fazer a cirurgia de faco, remover o cristalino para que você possa colocar essa infusão na câmara anterior e drenar esse descolamento de coroide. Eu acho que seria essa a maneira a se abordar. Eu não sou nenhum grande fã de cirurgia combinada. Muitas vezes eu faço cirurgias quando se houvesse somente a ruptura gigante, muitas vezes abordaria só a vitrectomia, tudo, mas nesse caso eu acredito que tenha que abordar a câmara anterior por essa razão que eu comentei. Só para comentar, o Zantucci escreveu aqui também que ele faria a infusão na câmara anterior, então tem que fazer a fasectomia, e aí faria a drenagem, então, depois do descolamento de coroide. Hélio, você começou a falar? Pode seguir. Não, perfeito. Eu acho que era isso mesmo, que o Leandro, com esse descolamento de coroide, não tem como colocar infusão. Acho que você tem que colocar via câmara anterior, não tem como colocar via pars plana, né, para ser mais claro. Tem que colocar via câmara anterior para depois poder planejar a drenagem. Um paciente que já está há 2 meses, então esse sangue já está mais liquefeito e a possibilidade de drenagem é maior. Se tivesse menos de 2 semanas, aí a conduta seria bem discutível, né? Se a gente já abordava ou se esperava um pouco mais, apesar que é uma urgência aí, né? Tá, Só então, um comentário, é que eu, assim, realmente faltou eu falar anteriormente, mas o aspecto realmente era de um descolamento de coroide mais seroso, apesar da história do trauma, a gente acreditou que foi realmente secundário e essa hipotonia que foi apresentada, não tinha aspecto de DR hemorrágico e realmente se confirmou durante a cirurgia. Um outro ponto que eu queria perguntar é que, assim, realmente eu discuti com algumas pessoas antes de fazer essa cirurgia e a questão da faco, uma faco com esse olho hipotônico, realmente no começo não é muito fácil, assim, da gente, né, fazer as incisões e tal. Alguma coisa que a gente poderia fazer diferente para essa faco ficar um pouco mais fácil, ou tenta fazer a faco habitualmente mesmo com o olho com essa pressão mais baixa? alguma resposta aí? Eu faria Olhos só hipotônicos? a garrafa mais baixa só. Só baixaria a garrafa e trabalharia dessa forma, com a garrafa mais baixa, para não... Só isso. Alguém pensaria em fazer reformar pela pars plana, alguma coisa, ou já pela essa ideia de não colocar a infusão pela pars plana no começo, já não pensaria nessa possibilidade? Eu acho que eu injetaria um pouco de BSS na câmara anterior, pressurizaria o olho um pouquinho e, se tivesse condições, examinava depois de uns 10 minutos para ver se o descolamento de coroide cedia um pouquinho. Seria uma ideia, porque não tem kissing, né? Como você falou, parece ser seroso, às vezes você pressurizando ele já pode ceder um pouco, né? Seria uma opção. Ótimo, Eduardo. Bom, Tiago, vamos ver o que vocês fizeram, então? tá. Então, a indicação foi de faixa faco-vitré. Então, assim, eu realmente pensei nessa possibilidade de reformar o olho no intraoperatório, só que aí eu fiz uma imagem para a gente... eu fiquei com medo, né, realmente, nesse caso, porque a gente tinha um descolamento de coroide bem volumoso, e aí a proximidade cristalina também me impedia de angular muito a agulha, então eu fiquei realmente com medo de reformar o olho pela pars plana, mas o que eu fiz, né, aqui eu fiz uma breve simulação, já que infelizmente a gente não conseguiu filmar a cirurgia,
mas aqui o que acontece, né? Se você tenta fazer a incisão principal no olho mole, você corre risco aí, o olho desforma, né? E não tem resistência do vítreo e a câmara anterior fica, né? Pode colapsar, você pode pegar a cápsula anterior. Então, assim, eu quis fazer diferente, né? Do que a gente habitualmente começa aqui na escola, começa pela principal, nessa eu fiz diferente. Eu entrei com uma agulha de insulina e por aqui eu injetei a adrenalina, né? E depois em seguida o azul e o viscoelástico. Né, e isso me permitiu, né, acabou que como não tinha essa pressão vítrea, né, normal, acabou que jogou um pouco mais para baixo o cristalino, que às vezes dificulta um pouco a faca, mas na verdade que me ajudou a ter mais segurança de fazer essa incisão principal. Então, em seguida fiz a cápsula Rex, de forma habitual, a faca também procedeu de forma tranquila, a lente conseguimos colocar no saco, e aí sim eu coloquei a infusão na câmara anterior. Com a infusão posicionada, a gente passou a faixa, coloquei o sleeve nasal superior. Então, aqui agora voltando, né, para o fundo de olho, né, estou com a faixa passada, estou com a infusão na câmara anterior, parti para a drenagem. Então, fiz a drenagem, né, aqui cauterizando as bordas dos lábios da incisão, para que elas mantivessem abertas, facilitassem a drenagem, lembrando aí para os residentes que a coroide não está aplicada, né, junto à esclera, então não tem um risco de sangramento igual, né, que a gente necessita cauterizar o leito, como na introflexão escleral, em algum outro caso, no caso do descolamento de coroide é diferente. Mas aqui eu fiz uma reconstituição, mais ou menos, que a gente conseguiu ver quando a gente finalmente entrou no olho. Nesse momento aí que eu chamei o doutor Leandro para me ajudar, porque a gente via aí essa coroide que tinha aplicado e essa retina invertida sobre ela mesma, e eu tentei reproduzir aqui. Uma coisa curiosa que aconteceu foi que parecia que estava tudo azul, mas não no sentido que estava tudo bem, realmente estava azul a visualização. E eu queria saber se alguém já aconteceu alguma coisa nesse sentido e o que poderia explicar esse aspecto durante a cirurgia. A sua coloração da cápsula foi para ir para trás e coloriu aí atrás, né? Exato. Então, foi realmente, né, acabei talvez pressurizando demais, e, enfim, com essa hipotonia, a gente teve essa coloração do vítreo aí, mas que se resolveu após ligar a infusão e enfim, dar continuidade. Então, aqui, a partir desse momento, o doutor Leandro me ajudou aqui nessa parte da cirurgia, então eu fiz aqui para ficar um pouquinho mais fácil, porque não é muito fácil de entender esse caso, né? Então, aqui, né, a gente vê aquela ruptura gigante, né, que está revertida sobre ela mesma, aqui tampando o nervo, e aqui o coto anterior, né, como a gente tem na ruptura gigante, diferenciando ela de uma diálise. Então, né, a gente posicionou a infusão, fez a vitrectomia do córnea, a partir do momento que começou a entrar o BSS, né, deu uma limpada na nossa visualização, e fazendo essa vitrectomia anterior do córnea, a retina já se posicionou melhor, com uma certa manipulação, e a partir daí a gente partiu para injetar o perfluor com bastante cuidado, cotejando aí sobre o nervo, conforme a técnica padrão. É uma dica aí para o pessoal que vai começar a fazer a vitré, né? A gente muitas vezes fazia com a seringa de 3, as nossas seringas atualmente estão vindo com muita resistência, dando preferência para a de 5. Acho que o doutor Leandro até que me deu essa dica, que está sendo um pouco mais, está sendo menos perigoso de fazer Jetstream com o perfluor nesse momento. Então, colocamos um pouco mais de perfluor, a retina assumiu uma posição mais dentro, né, da normalidade. A partir daí, sem completar ainda toda a cavidade, nós partimos para a base vítrea e fizemos um passo que é importante aí, de comer a borda anterior, né, que pode ser uma causa de PVR no pós-operatório de ruptura gigante. A partir daí, completamos a cavidade com perfluor e fizemos um laser bem extenso. Depois vocês vão poder ver aí nas fotos do pós-operatório, a ruptura ela tinha mais que 200 graus de extensão. Então, fizemos bem cuidadosamente esse laser. E aqui um outro passo muito importante na condução desses casos de ruptura gigante, né, a troca, que ela é uma troca mais lenta,
e cuidadosa, né, de tirar todo o fluido antes de começar a aspirar ali na borda da rotura, porque senão você tem um risco de escorregamento grande, né, tendo visto essa rotura extensa. Então, é um quadro que tem que ser cuidadoso. Às vezes, mesmo você tendo cuidado, você pode ter o slippage, né? E aí tem algumas alternativas, como troca perfluo óleo direto, mas que não foi necessário nesse caso. O Leandro conseguiu realizar com bastante cuidado. Então, aqui, depois de tirar todo o nível do fluido, aspiração na borda da rotura. Em seguida, né, a remoção do resto do perfluo. E, nesse caso, né, não pensamos duas vezes, pós-trauma, essa ruptura gigante extensa, acabamos, né, fazendo a injeção de óleo de silicone na cavidade, como substituto vítreo. Então, aqui eu trago o segundo dia pós-operatório. As fotos, vocês podem ver aí o laser bem extenso, e apesar de todo o cuidado que a gente tomou na injeção do perfluor, nós vemos que a gente tinha algumas gotinhas de perfluor, mas felizmente elas estavam todas fora do polo posterior, então, né, não tivemos maiores problemas inicialmente em relação a isso. Então, aqui mostrando, né, que é bem extensa a rotura. Aqui agora já com 10 dias pós-operatório, aqui na parte inferior, né, acabei não ilustrando, mas já tinha um início de PVR que o doutor Leandro manipulou e acabamos fazendo um laser depois por causa de algumas hemorragias que surgiram. E aqui eu trago o OCT do 10º dia. Então vemos aí que a retina ficou chapada, a gente vê alguns pontinhos de líquido residual, que talvez na próxima foto vai dar para a gente ver um pouco melhor. Então, aqui agora com 30 dias, né, agora vendo um pouco melhor essas gotas fora do polo posterior, o laser já cicatrizando. E aqui o OCT, uma gliose importante se formando, depois vai ter uma imagem comparando aí o 10º com o 30º, que acho que vai ser interessante da gente analisar. Então, aqui mostrando, né, aqui esses pontinhos, né, que talvez de líquido residual, que, né, provavelmente logo vão se reabsorver, e essa região mais nasal aqui, a fóvea, com esse aspecto, né, dessa proliferação dessa gliose se formando. E aqui a comparação do 10º, né, que está em cima, com o 30º embaixo, como que se formou rápido esse processo. Achei interessante aí mostrar. Então, né, o paciente agora no 30º pós-operatório, de faco faixa vitreco, acuidade visual aí de 0,1, saindo de MM, com essa refração, né, hipermétrope devido ao óleo. A LIO está bem posicionada e a pressão dele, que estava antes 2, agora está 22, a gente até entrou com um hipotensor para evitar maior subida. Era isso. Muito obrigado aí pela discussão. Se alguém tiver mais algum comentário sobre o caso. Excelente, Thiago. Thiago, só um comentário antes da gente fazer os comentários finais. Excelente a tua apresentação, viu, Thiago? Parabéns, tá? Eu imagino quanto tempo você perdeu fazendo isso. Perdeu não, ganhou. Todos ganharam com essa ilustração tua, com detalhe, todas essas questões que você levantou, todas muito relevantes. A gente podia discutir horas aqui o caso, né? Então, Obrigado, o que tem que tomar cuidado agora no acompanhamento é o PVR que ele já está formando, né? Talvez, eventualmente, você tenha que reintervir dissecando o PVR, que ele tem muito fator de risco, área de descolamento muito grande, cultura gigante, descolamento de coroide, jovem, ele tem tudo para fazer PVR, né? Apesar do caso ter sido muito bem operado, independe disso, né? Alguém quer fazer comentários gerais aqui? Posso falar um pouquinho, rapidinho? Lógico, fala aí. Não, parabéns, Thiago. Você e o Leandro conduziram de uma forma magistral aí. Foi ótimo. Acho que, primeiro, que a presença de perfluo, a gente toma cuidado mesmo, mas num paciente com essa extensão de rotura, dobra de retina, às vezes, mesmo tomando os cuidados, pode acontecer de ter perfluo subretiniano mesmo. Uma técnica, uma coisa que eu uso, que pode ser uma alternativa, é que
eu não encho o perfluo, eu encho bastante esse paciente, pelo que a gente viu, a ruptura era bem mais anterior, né? Conforme você foi estendendo, né? Eu tento preencher de perfluo e depois fazer uma troca antes de completar o perfluo. Eu faço uma troca com gás, porque eu acho que eu tenho uma boa visibilidade da periferia com gás. Isso me ajuda e eu tento trabalhar um pouquinho. Isso eu acho que me ajuda, pelo menos nas minhas cirurgias, ajudou um pouquinho a minimizar a presença de perfluo, apesar que, poxa, acho que dá para perceber que era um caso que para ter perfluo sub a chance era muito grande, né? Outra coisa, a dispersão de célula de epitélio pigmentado aí, e você mostrando essa evolução de 10º dia até o 30º dia, imagina o tanto de célula que dispersou aí, que pode estar formando PVR, como o Sérgio comentou já, a chance é muito grande. Então, essas glioses aí, a célula de epitélio pigmentado que ficou na interface, ela começa a se organizar e pode formar essas glioses, né? Um caso bem desafiador, mas parabéns. E a didática, como o Sérgio falou, foi impressionante. Parabéns, muito didático, muito bom, muito bem conduzido. Era isso. Obrigado, professor. Excelente, Alio. Só faltou na apresentação o Thiago falar que horas que ele chamou o Dr. Leandro, né? Volta das 3, né, professor? Volta das 3 da manhã. Horário nobre da oftalmologia. 3 da manhã, né? Quando começa a sala manhã cativa do pronto-socorro. Caramba. Só esse detalhe faltou. Mais um agravante, né? Raciocinar tudo isso às 3 da manhã, Leandro. Pois é, né? Tem que dar aquela acordada e vai em frente, né? Mas estava um caso bem difícil, ainda mais que esse azul realmente, eu não sei se por uma fragilidade de zônula ou pela hipotonia foi para trás. Eu tive um caso recente de um glaucoma congênito que também o azul foi para trás, e você começa a fazer a cirurgia, já não é uma visibilidade boa, ele atrapalha bastante, né? Mas aí você vai circulando o líquido e a coisa vai melhorando. O resto o Thiago mostrou bonitinho, né? Passo a passo como é que foi. Esse paciente tem uma chance enorme para PVR mesmo. Geralmente, na minha experiência, o pico aí é entre 1 mês e meio e 2, então ele está entrando no pico. Esse negócio de ter em 2, 3 semanas piorado bastante, tem que ficar bem atento, porque provavelmente ele vai fazer uma estrela e vai ter que reintervir de secar o PVR mesmo. Mas, pelo menos, o aspecto anatômico é de uma retina aberta, que facilita muito a gente trabalhar, né? Enfim, vamos ver como que ele evolui aí nos próximos mês e pouco, que eu acho que é bem chave para saber a estabilidade a longo prazo dele. Se não desenvolver PVR, eu aí retiraria o óleo com 3 meses e retiraria essa membrana no feixe papilomacular também. Mas eu acho que esse PVR não vai parar por aí, não, ele vai piorar. O professor deu trabalho, talvez vai dar de novo, mas espero que dessa vez não às 3 da manhã, né? Vai fazer eletivo, né? Então, assim, algum outro comentário aqui? Então, Thiago, olha, parabéns pelo caso, você e o Leandro operando de madrugada, um caso salvando a visão desse paciente, porque ele tinha 2 meses de evolução, difícil você imaginar um paciente com 20/100 de visão, com essa evolução, se não fosse uma cirurgia brilhante. E todos esses questionamentos de condutas cirúrgicas que fizeram o caso evoluir bem até o final, que você ficou questionando aí durante a apresentação toda, né? Então, parabéns, ótimo. Obrigado por todos os comentários. Joia. Queria agradecer também ao Tomás, a apresentação da Tian, do Fábio, e todo mundo que participou e fez os comentários aqui. Então, foi ótimo. Então, a gente finaliza aqui a 3ª reunião do ano, e na quinta-feira que vem estaremos aqui de novo para a 4ª reunião, tá? Agradeço também aos colaboradores externos aqui, Eduardo Kestelman, Jorge Rocha, que não são aqui da USP e engrandecem aqui a nossa reunião com os comentários e a participação deles, tá? Muito obrigado para os dois. O Eduardo está aqui, mas o Jorge já está no avião, indo para algum lugar e viaja para caramba. E obrigado a todos aí também daqui da USP, todos os assistentes com os comentários e as perguntas aqui no chat, tá? Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. Um abraço para todos, boa sexta, bom final de semana.